Toda a construção dessa visão pré-milenista, ela se baseia na visão da Bíblia Scofield e também do best-seller de Tim LaHaye, Deixados para Trás. Isso só acontece porque Scofield ele viveu entre 1843 e 1921. E o ápice da fama do livro Deixados para Trás, e toda a série, né, do livro, e toda a série do filme também, que é lançado nesse período de 2001, ela traz um impacto muito grande sobre todo o povo evangélico, não só no Brasil, mas no mundo todo, né, com o lançamento disso. Porque é uma visão espetacular, né, em nível assim de suspense, de tudo, realmente atrai atenção. Eu lembro que eu fui muito atraído por esse filme. Mas, biblicamente, você não vê antes desse período uma exploração dessa visão nos históricos, né, teológicos, os escritos. Então, esse pensamento pega a força exatamente desse período para cá. Então, antes disso, o pensamento sempre foi sobre aquelas três visões clássicas, né? Pós, pré e amilenismo. No entanto, o pós-milenismo ele perde a força porque acontecem as duas guerras mundiais, né? Primeira e Segunda Guerra. Houve grande prosperidade após a Reforma Protestante, Revolução Industrial, Universitária, e isso trouxe uma grande expectativa de que Jesus voltaria, né? Logo após isso. E isso não aconteceu porque a guerra trouxe desespero para todo mundo. Enfim, então essa visão pós acabou caindo. A visão pré-milenista, ela tem bastante base bíblica, é bem interessante. No entanto, ela acaba pegando dessa temática de Tim LaHaye, de Scofield, para poder buscar a sua força no meio evangélico. Mas, de fato, na história, a visão amilenista que acredita que as dores começam desde o momento que Jesus ressuscitou. Primeiro século houve uma quantidade grande de morte e perseguição para cristãos. Segundo século também. Só foi ter alívio lá para o quarto século com Constantino, né, o imperador, que acabou não oficializando, mas facilitando as coisas para os cristãos. Então nós entendemos que desde lá e durante toda a história, Idade Média, os cristãos estão sendo perseguidos e isso configura a grande tribulação. Agora, onde nós nos baseamos biblicamente para isso de forma principal? Mateus capítulo 5, né? O capítulo 24, que trata dessa questão, mas é toda uma sequência que começa em Mateus 5 no Sermão da Montanha, ou conhecido também por todos os evangélicos como Sermão do Reino, ou as parábolas do reino também. E todas elas tratam de que Jesus estabeleceu o seu reino. Jesus, por exemplo, fala para os seus apóstolos que eles iriam comer pela última vez o fruto da videira, né, quando ele instituiu a Santa Ceia. E que eles só comeriam de novo isso no reino dele. E, no entanto, a gente sabe que Jesus, depois que ressuscitou, comeu com os seus discípulos, né? Ele serviu peixe, e a gente sabe que a bebida clássica daquela época não tinha outra, era o vinho, que era o fruto da videira. Então, não só baseado nisso, em várias evidências bíblicas, que o reino de Cristo foi estabelecido naquele momento. E, paralelamente a esse reino, ao reino do diabo, trazendo perseguição, trazendo tribulação, mas Jesus reina, e onde o evangelho chega, ele consegue mudar a situação. Há uma figura bastante interessante, que rapidinho, para completar, se você coloca qualquer best-seller, pode colocar até o Deixados para Trás, numa prisão. Você vai no final de um ano, o que vai acontecer ali? Provavelmente não vai acontecer muita coisa, mas deixa uma Bíblia ali. Você volta depois de um ano, você vai ter uma igreja praticamente formada ali. É muito natural isso. Por causa do poder do Evangelho, do reino de Cristo que está estabelecido a partir da sua ressurreição. Ok, pastor Juliano. Bom, quando Jesus disse que não beberia mais do fruto da vide, isso não se cumpre depois em João 21. É um equívoco. Ali ele comeu peixe com os discípulos, não teve ceia. Quando nós falamos sobre... Mas a bebida? Beberam água? Não disse que beberam vinho. Não fala nenhuma coisa nem outra, é verdade. Isso é por conta do Senhor. Mas isso o irmão também não pode afirmar que não, né? Não, é porque a Bíblia não diz. A Bíblia não diz, assim. Aí não dá para criar uma doutrina em cima disso. Mas o senhor quer concluir?
Não, só para dizer que quando nós falamos... o irmão se baseia na mesma controvérsia. Quando nós falamos sobre a história fala. da escatologia, os pais da igreja, antinicenos e pós-nicenos, eles eram pré-milenistas. De onde surge o amilenismo? De uma interpretação completamente equivocada de Agostinho de Hipona. Havia realmente a perseguição, a igreja perseguida no Coliseu, mártires, mas quando Constantino enterrou a espada, né, assim dizendo, e terminou a perseguição, Agostinho de Hipona, então ele imaginou que poderia estar iniciando um milênio. É uma interpretação que não era comum, ela é completamente alegórica, com Orígenes, começando com Filo em Alexandria, e essa interpretação equivocada de alegorizar o milênio deu então origem ao amilenismo. Só que a história da escatologia bíblica ela não foi tratada em concílios. Então ficou difícil, né, formular escatologia bíblica em vertentes ou escolas, até porque no período medieval já tinha uma ideia completamente historicista, já não tinha mais aquela ideia, podemos dizer, intratribulacionista, como os pais da igreja acreditando que já estavam vivendo a tribulação por causa das margens ali da perseguição do Império Romano. E o amilenismo, ele vai se perdendo também durante a história, porque esse método de alegorização, ele ficou entre aspas, porque a escatologia depois não foi debatida em concílios para alguém levantar uma bandeira e dizer quem estava certo ou não. Mas se equivoca também, não o senhor, mas essa ideia de que o dispensacionalismo, o pré-tribulacionismo, ele é novo, que ele começa nem com Scofield, que ele começa em 1830 com John Nelson Darby, e aí é uma acusação infundada até mesmo, não por parte do senhor não comentou isso, mas por muitos que vão dizer o seguinte, que o Darby ele teve uma visita que ele foi fazer uma menina na Escócia, a menina teve alucinações, que é Margaret MacDonald, e por conta dessa visão ele formalizou então o pré-tribulacionismo. Primeiro que a visita foi em 1830, ele já formula a ideia pré-tribulacionista 3 anos antes, em 1827. Segundo ponto, de onde surgiu essa ideia? Se você ler, por exemplo, a visão de Margaret MacDonald, parece mais pós-tribulacionista ou um arrebatamento parcial do que pré-tribulacionista. Ela fala de ver o anticristo dentro deste período. Nenhum pré-tribulacionista acredita que vai ver o anticristo. E aí Tregelles, dando seguimento a um pensamento de Norman Macpherson, que é filho de David Macpherson, eles inventaram essa história e se espantaram essa acusação contra Darby, e o próprio Darby disse que a visão dessa menina ele não acreditava ser do Espírito Santo. E um dos eruditos, F.F. Bruce, em um dos seus documentos escritos, ele vai dizer que ele não acredita que Darby, com a envergadura teológica que tinha, iria formalizar uma doutrina em cima de uma visão que ele mesmo colocou em dúvida se aquilo era ou não do Espírito Santo. Então, assim, que agora você está tratando um assunto que ele não falou, né? Não, é porque quando fala de Scofield, pastor, na verdade o que acontece? Quando fala que o pré-tribulacionismo começa com Scofield, de onde ele tirou a ideia? De Darby. E aí surge Darby, uma visão de uma menina, e aí ele formaliza tudo isso. No século IV nós temos Efraim o Ciro já em um documento, e esse documento está numa biblioteca, e ele defende o pré-tribulacionismo, que a igreja não estará aqui no período tribulacional. Então o pré-tribulacionismo não é tão novo assim. Não que isso seria, né, uma estaca para dizer, olha, se é novo ou velho, isso é bíblico, né? Nós não trabalhamos dessa forma. Mas só para complementar esse ponto histórico aí da escatologia bíblica do pré-tribulacionismo. Ele não é tão novo assim como alguns pensam. Mas se for novo, a justificação pela fé é bíblica, mas só foi formulada no período da Reforma. Então a escatologia bíblica não foi tratada em concílios, por isso que houve esse tempo vago aí, e o amilenismo parece, né, estar aí mais sustentável durante a história, mas isso não é uma verdade.